governo do estado definiu a liberação de 80 milhões de reais para os projetos da Consulta Popular de 2018. Esse valor representa 33% a mais do que no ano passado e será distribuído entre as 28 regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Estado, de acordo com critérios técnicos. Este ano, a Consulta Popular será realizada nos dias 26, 27 e 28 de junho, pela internet. É sobre consulta popular que a gente vai falar nesta semana. Por isso, a gente convidou a presidente do Fórum dos Coredes, Munir Awad, que também é presidente do Cored da Produção, o presidente do Cored do Botucaraí, Idjonei Oliveira Vieira, e está conosco também o coordenador dos Conselhos Municipais de Passo Fundo, Roberto Ariotti. Sejam todos bem-vindos ao Estúdio 4. É sempre oportuno que a gente fale de consulta popular, mesmo porque a gente tem que explicar o que mudou e porque é importante a população participar e definir aí prioridades no orçamento. Munira, o que mudou de um ano para o outro a forma de fazer a consulta e o que já foi realizado até esse momento? Bom, o que mudou? Nesse governo atual, existem alguns critérios, né, para que os projetos possam vir para a cédula e ocorrer a votação pelos eleitores. Mas o que muda mesmo é que, a partir de 2015, nós realizamos um planejamento estratégico nos 28 conselhos. E esses projetos estratégicos, na ordem de em torno de 90 projetos por conselho, uns um pouco mais, outros um pouco menos, são esses projetos que vão permear agora o caderno de diretrizes, onde por diferentes regiões, né, cada região tem um planejamento. Os projetos da região são diferentes um pouco da metropolitana, por exemplo, né, ou do próprio Botucaraí. Nós temos aqui no Colégio de Produção 91 projetos, onde desses 91 projetos, alguns projetos foram definidos pelas secretarias para que pudessem ser levados às comunidades, nas assembleias municipais, e essas, então, optassem por projetos que possam ir para a votação. O que mudou? São critérios que mudou. Nós tínhamos um critério de até 2%, 3% em municípios maiores, como no caso de Passo Fundo. Hoje, a consulta popular acontece pelos eleitores, os eleitores que podem votar, que podem definir as prioridades. Na resolução desse ano, ela constava no máximo 10 projetos na cédula ou no mínimo 6 projetos. Dando o exemplo do nosso Cored aqui, da produção, optou por 6 projetos na cédula e os dois primeiros mais votados, os dois mais votados é que receberão os recursos. E assim, diferentemente em outros conselhos, cada um optou por uma forma, né, em função dos próprios valores. Mudou também o número de eleitores, não é, para votação? O percentual. O percentual de eleitores. O percentual de votos. O que acontece, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de Passo Fundo. Passo Fundo tem na ordem de 142 mil eleitores. O percentual aqui é 3% desses eleitores, no primeiro critério. O primeiro critério é que 3% dos eleitores devem ir, então, às urnas, sistemas online, né, ou offline, para fazer a sua votação, que vai dar na ordem de quase 4 mil eleitores. E o segundo critério que tem que ser atingido é no projeto. É 0,75% dos votos para que o eleitor, para que a comunidade Passo Fundo, então, para o projeto ser escolhido, tem que ter mais de 4 mil eleitores votando. No caso de Passo Fundo, e o projeto escolhido tem que ter 0,75% da escolha. Senão, no projeto. Tá. E essas regras, Idjonei, que foram alteradas assim, de um ano para o outro, elas vieram facilitar, elas aprimoram o processo de consulta popular? De certa forma, sim. Nós tínhamos um debate muito grande dentro do Fórum dos Coredes, que é a participação da população. Nós tínhamos um problema anteriormente em que as pessoas, os comudes, em alguns lugares, eles não estavam bem organizados. E ainda não estão, nós temos que avançar muito nisso. Mas eles fechavam um acordo lá entre um município e outro, e
batia o martelo e quando ia para a votação era só homologatória. Ou seja, o voto do eleitor na escolha daquela demanda que realmente era de interesse, saúde, educação ou algumas áreas que realmente interessavam no desenvolvimento regional, acabava sendo decidida antes e não na hora da votação. Então, os critérios, ele faz com que haja participação da população. O município não participar, ele está fora. Um exemplo que a gente tem aqui na região é o Passo Fundo, que foi desclassificado já na consulta do ano passado, porque não atingiu... no ano retrasado também. Então, são 2 anos, né? 2 anos. Porque não atingiu os índices. Ou seja, ou o município participa do processo, né, ou ele fica fora. E não basta apenas participar do processo. Ele tem que, naquela demanda que tem maior importância, ele tem que atingir um índice de votos. Nós discutimos muito isso. Num primeiro momento, eu fui bem criterioso, tinha até um certo medo de muitos municípios ficarem sem a habilitação de projetos. Em 3 anos que nós estamos com esse processo, na região do Botucaraí, apenas São José do Herval ficou fora o ano passado, porque a gente lá vem trabalhando uma ideia de regionalização. Porque a consulta ela tem 2 viés. Um é captar recurso para projetos. Outro é possibilitar que a comunidade, que a gestão pública, através dos COMUDs, discutam políticas públicas para o seu município, que necessariamente não precisa receber recursos da consulta popular, mas que ela entre na pauta dos gestores dos municípios, da região, do estado, como necessidade. Então, nós temos aí uma evolução bastante grande nesse sentido. Conseguimos, na nossa região, nós mudamos o processo, nós não fizemos mais assembleias municipais locais, porque um município não consegue sozinho atingir os índices, então ele precisa na parceria, mas não como era anteriormente, porque a parceria agora é no projeto. Nós tínhamos uma época que havia troca de votos, nós tínhamos uma consulta popular que a pessoa podia votar em até 4 demandas. E aí eu te dou um exemplo, Espumoso levava Campos Borges junto. Eles definiam lá um voto, Espumoso votava no voto de Campos Borges votava no voto de Espumoso, na demanda, e aí juntos Campos Borges uma vez teve um recurso lá de R$1.600.000 para o município dentro da consulta popular. Então, o que nós temos nesse sentido? São critérios que valoriza e busca a participação da população. E aí, por exemplo, se Passo Fundo quer discutir realmente as suas questões, Soledade quer discutir as suas questões, a consulta popular é uma grande oportunidade para o gestor público olhar, perceber o que a comunidade está sentindo sobre as suas necessidades. E aí tem o aspecto da região, né? Porque nada é sozinho hoje, né? A gente não está numa ilha, né, Johnny? A importância de envolver toda a região aí no processo. Lá no Botucaraí, o que nós fizemos? Nós criamos um sistema de assembleias micro-regionais. Então, nós fizemos por área geográfica, um conjunto de municípios, e ali naquela micro-região a gente faz a discussão de quais as demandas são necessárias para eles. O que aconteceu? O ano passado fizemos a assembleia em um município, esse ano fizemos em outro e trouxemos, a gente traz os outros municípios. E aí há um grande debate. Nós tivemos assembleias muito boas de debates e mostra a visão regional. É como você coloca, não há mais um mundo isolado. Claro. Bom, a gente trouxe o Roberto Ariotti para esse debate aqui, porque Passo Fundo ficou 2 anos sem ser contemplado na consulta popular e daí se identificou um problema, mas eu acho que isso já está bem identificado e o planejamento, a estratégia já foi traçada aí para mudar essa história, não é, Roberto? Verdade. Sumara, primeiramente, que eu gostaria de cumprimentá-la também a Munira, o professor Idionei, estão aqui hoje também me acompanhando aqui, e também a audiência da PFTV, que é sempre sinônimo de qualidade. Sumara, nós identificamos, olhando para os 2 últimos anos, né, uma necessidade de nós aprimorarmos um diálogo com a comunidade. Então, baseado nisso, nós deflagramos semana passada e nós estenderemos ainda na próxima semana, através do COMUD, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento, uma série de agendas
inicialmente com as instituições de ensino, com as instituições da sociedade civil organizada em Passo Fundo, né, as empresas, enfim, para que a gente possa conversar com essas instituições, né, a respeito da importância da consulta e da importância do engajamento delas na construção desse processo da consulta popular. Como o professor Dionei comentou há pouco, né, a consulta, na verdade, ela tem que ser uma construção coletiva da comunidade. Então, a comunidade precisa se envolver, primeiro, num primeiro momento das discussões, né, da elaboração das estratégias, das demandas prioritárias, e depois também nesse processo de participação, que é a votação que vão acontecer nos dias 26, 27 e 28. Então, nós entendemos, olhando, né, os 2 últimos anos e até um pouco mais nas últimas consultas, onde o município também classificou projetos, nós entendemos que nós temos essa necessidade, né, e é importante conversarmos com a comunidade. Isso é importante. Só aquela chamada, que é a chamada que todos os veículos de comunicação fazem, o próprio Cored faz para que votem, e não é suficiente para sensibilizar o eleitor de Passo Fundo, não é? Isso que foi identificado, né? Também, mas é importante. Eu acho que o apoio da imprensa é o primeiro passo, e é importante, é imprescindível para a consulta popular. Eu acho que a imprensa, nesse aspecto, ela tem uma função muito relevante, né, para a consecução das finalidades da consulta. Mas a mobilização da comunidade, eu acredito, também seja um outro passo, né, uma outra necessidade para que a gente consiga atingir a finalidade proposta na consulta popular. Então, é um somatório de fatores, é um somatório de ações, né, a comunicação com a imprensa, a comunicação com a sociedade, a comunicação com as empresas, com as instituições de ensino, né? Eu acho que a gente precisa fazer uma mobilização na comunidade, primeiro sobre os temas a serem elencados e depois também sobre a importância da participação popular no processo de eleição desses temas. É essa abordagem que vocês estão fazendo com essas entidades, instituições? Isso. O Conselho Municipal de Desenvolvimento, ele iniciou esta abordagem agora, primeiro para apresentar as demandas já trabalhadas do Comude com o Cored, né? Enfim, primeiro fazer essa apresentação e segundo fazer essa motivação das entidades a apoiarem o projeto, a mobilizarem os seus colaboradores, né? As pessoas que possuem vínculo direto, né, com essas entidades, com essas empresas, enfim, a participarem, né? A discutirem os temas, mas principalmente, efetivamente, nos dias da votação, realizarem a votação. Efetivamente votarem. Tu acha, Munira, que é esse o caminho para a gente dar uma volta aí em Passo Fundo? Eu acho que sim, né? Acho que é um começo, né? O importante é que os eleitores, a comunidade de Passo Fundo e da região, né, percebam que o que é essa consulta popular. Ela não é um programa de Estado, ela não é um programa de governo, melhor dizendo, ela é um programa de Estado, é uma lei. E o que a população tem que discutir agora? Nós temos que discutir que no orçamento, que esse ano é de 70 bilhões, fazendo só uma comparação, né, nós precisamos discutir minimamente que 2% desses 70 bilhões possa vir para dentro da consulta. Porque, na verdade, nada mais é do que o recurso dos nossos impostos que vem, que retorna para a sociedade civil organizada. E para que serve isso? Serve para que nós, como sociedade, como cidadão, possamos, de fato, observar o que é real necessidade da nossa região. Né? A gente sabe dos gargalos que a gente tem na infraestrutura e logística, a gente sabe dos gargalos que a gente tem nas questões principalmente da agricultura familiar, enfim, e outras tantas áreas. A sociedade precisa se envolver para dizer sim, a gente quer que esse recurso seja de R$1, como eu sempre brinco, ou de milhões, ou dos 80 milhões, ou dos 120 milhões, que foi a nossa primeira proposta como diretoria do Fórum, como os 28 presidentes, que a gente possa definir realmente o que é importante para nós, que a gente estabeleça metas. O nosso planejamento estratégico é de 15 anos. Se nós conseguirmos que os futuros governantes, sejam eles qual for, entenderem da importância desses recursos que venham por meio da consulta popular, nós vamos ter, certamente, um ganho enorme nesses próximos 10, 15 anos, porque nós vamos ter focos e metas. Tá certo, então. Vamos fazer um intervalinho e a gente volta em seguida.
Estamos de volta e o programa de hoje é sobre consulta popular. Roberto, o COMUD, o Conselho Municipal de Desenvolvimento de Passo Fundo, ele está passando por uma reestruturação. Mas você tem uma opinião formada sobre a participação das pessoas do Conselho Municipal. É importante a comunidade participar de alguma forma do Conselho? Sim, sem dúvida. O nosso Conselho Municipal de Desenvolvimento aqui de Passo Fundo, agora recentemente passou por um processo eleitoral, onde foi composta então a nova diretoria, a nova mesa diretora, presidida pela advogada doutora Magali Freitas, que tem junto com a diretoria dela feito um processo de reconstrução do Conselho, tanto de pessoas, enfim, quanto também de projetos para o Conselho. A nossa visão, né, sobre os conselhos populares, os conselhos municipais, na verdade, a gente tem um olhar para os conselhos no sentido de que é um espaço de participação popular muito importante. É um espaço assim onde a gente, na verdade, por força constitucional, né, a própria criação dos conselhos municipais é uma criação da própria Constituição. A Constituição de 88, na verdade, foi um divisor de águas, vamos dizer assim, né? Nessa forma, né, de participação e até de própria gestão, né, também. Então, os conselhos, na verdade, foram fóruns criados para, na verdade, dividir a gestão também, né? As decisões, enfim. O objeto principal dos conselhos são esses. E o Conselho Municipal de Desenvolvimento, em especial, é um conselho que ele tem muita importância nessa identificação das demandas. Então, comentávamos antes que o conselho, o espaço do conselho, ele acaba sendo, de certa forma, até um embrião, né, para a própria consulta popular. Sim, porque sim, ele é fundamental, começa ali, né, no Conselho Municipal. Ele começa ali, identificando as demandas, as necessidades, fazendo essa discussão com a comunidade, tratando essas demandas e aí levando para os fóruns do CORED. Né? Então, a gente entende assim que o Conselho, ele deve ser, a participação no Conselho pelas pessoas devem ser estimuladas. É importante que as pessoas participem, né, estejam ativas no Conselho, né, representem as entidades, os segmentos, enfim, para que nós possamos, neste fórum de participação democrática, e que é uma conquista tão cara, né, à nossa sociedade, nesse período de redemocratização que vivemos, então é importante que as pessoas participem, né? E o Conselho, principalmente o COMUD, é um ambiente assim importantíssimo para que consigamos... E qualquer cidadão pode participar das reuniões do Conselho, né? Não precisa ser membro da diretoria. Qualquer cidadão pode participar. Sabendo da reunião, pode ir lá participar. Isso. O Conselho ele é aberto a todas as pessoas, todos os cidadãos que residem em Passo Fundo, né? Qualquer pessoa pode participar. Obviamente que para a eleição da mesa, que já aconteceu, é necessário primeiro participar, né? Ter participado do Conselho, né? Enfim, ter tornado conselheiro e aí depois ter sido candidatado. Mas para a participação das reuniões ordinárias do Conselho, que acontecem uma vez ao mês na Sala dos Conselhos, que é localizada na Rua Moron, número 2862, qualquer pessoa pode participar das reuniões, sem problema nenhum. É aberto a toda a comunidade. Tá certo. E, Dionei, uma das questões que eu acho que ao longo do tempo vem se tratando para amadurecer, não é? Em relação às propostas. O que escolher? Questões voltadas ao desenvolvimento regional ou questões voltadas a políticas ou áreas do governo, que daí entra a saúde, a educação, a saúde e a segurança. A população às vezes fica até em dúvida, não é? Mas qual é a sugestão aí? O ideal, Mara, seria que a gente trabalhasse questões de desenvolvimento regional e por quê? E os debates de infraestrutura, principalmente infraestrutura. E aí entraria esse trabalho dos COMUDs, trazendo para as grandes assembleias do CORED as demandas que a população teria. O que ocorre? Hoje, na atualidade, a gestão pública, de certa forma, ela está atrapalhada nos processos. Eu vou usar esse termo. Em função de quê? A consulta popular, que seria para discutir desenvolvimento e geração de emprego e renda, ela acaba tendo que ser o socorro para as entidades de segurança, de saúde e de educação.
um recurso mínimo que seria voltado para o desenvolvimento regional, ele tem que atender uma necessidade. Eu te dou um exemplo. Na nossa região do Botucaraí, nessa consulta deste ano, o grande mote tem sido reaparelhamento para a área da segurança pública. E o segundo maior movimento que eu percebo é na área da saúde, a aquisição de veículos para as áreas, secretarias da saúde, vans para que isso? Para fazer a ambulância terapia, ou seja, a forma de levar as pessoas para vir para outros centros, buscar o tratamento de saúde. Perceba, nós acabamos não discutindo o que iria resolver os problemas ou amenizar os problemas, que é a geração de renda e o desenvolvimento econômico, e a infraestrutura de energia elétrica, de internet, de rodovias. Porque a consulta acaba sendo um elemento para tentar diminuir os problemas das áreas de governo. Principalmente, que são obrigatórias pelo Exato. Então, nós temos um recurso carimbado constitucionalmente para a saúde, para a educação, e mesmo assim a consulta popular tem que entrar com aquele recurso. Com isso, nós acabamos não tendo o desenvolvimento ou algumas propostas que melhorariam a renda. Um exemplo é a agricultura familiar. Se nós tivéssemos mais recursos para investir na agricultura familiar, agroindústria, produção de alimentos, nós teríamos renda. Então, nós temos defendido isso na nossa região, de que a gente precisa rediscutir a forma de distribuição dos recursos. E eu tenho os candidatos a governador que têm nos procurado, eu tenho colocado para eles, nós temos que ter dois viés de consulta popular. Nós temos que ter um recurso destinado para desenvolvimento regional e um outro debate que é quais as principais áreas de governo que precisam ser atendidas neste ano, priorizada neste ano. O ano passado, a nossa região conseguiu priorizar a infraestrutura de estradas vicinais. Este ano, nós não vamos escapar de socorrer a segurança pública. Mas percebe-se, ao socorrer a segurança pública, nós não temos recursos para o desenvolvimento de renda, de emprego. Então, o Estado, e eu acho que essa é uma proposta que a gente tem conversado e eu vou levar para o fórum, de que o Estado faça também essa reforma no seu olhar da consulta popular. Uma seria para um X de recursos para as áreas de governo e o recurso que nós temos atual, ele seja realmente para desenvolvimento regional. Houve uma mudança no Colégio da Produção em relação a esse olhar? A mudança foi de que, discutindo nas assembleias municipais, diferente do Botucaraí, a gente fez as 21 assembleias municipais por um pedido dos próprios presidentes de Comudes, né? E lá a gente observou de que houve vamos dizer assim, uma espécie de um acordo, porque na verdade o que o professor Edionei fala agora em relação a essas três áreas, que na verdade são constitucional, ela é de responsabilidade da União, do Estado. O Estado tem que cumprir isso. Teria que cumprir isso, né? Mas para minimizar essas dificuldades, principalmente na área da saúde e da educação, os conselhos de desenvolvimento dos 28 COREDs, normalmente, eles têm, se nós olharmos o ranking das votações dos últimos anos, ela ranqueia primeiro segurança, ou segundo saúde, ou primeiro saúde, e em sétimo lá, no caso, no passado, foi educação. A gente conseguiu trabalhar de que a saúde não ficaria esse ano na consulta popular do Colégio de Produção. E a segurança tem um projeto que está dentro do planejamento estratégico nosso, que é de vídeo monitoramento e cercamento eletrônico. Esse projeto já veio do ano passado por um pedido da região, dos presidentes de Comudes e dos próprios prefeitos, que nós temos um case muito importante aqui, que é o Olho Vivo de Marau. Sim. Em função desse case de sucesso, que realmente consegue atingir 80% da criminalidade, redução, né, de todas as questões voltadas à segurança, nós implantamos, então, o ano passado já, essa questão do vídeo monitoramento na cédula da consulta. E esse ano ela volta. Então, e a educação também voltou por uma questão de solicitação de alguns municípios. Mas a gente precisa realmente, e agora eu vou provocar o meu colega Edionei, da importância dele levar talvez essa questão
do fórum, porque, Zumara, nós, agora representando o fórum, a diretoria do fórum, no dia 22 de agosto, a maioria dos possíveis candidatos a governo do estado já estão recebendo uma carta, onde a gente convida para um encontro que a gente vai fazer na Assembleia Legislativa, provavelmente no Dante Baroni, no dia 22, às 15 horas. No primeiro momento, a gente vai ter uma atualização e qualificação para os presidentes de Comudes. A gente está convidando todos os prefeitos do Rio Grande do Sul, suas assessorias e os presidentes de Comudes, para participarem junto conosco de uma agenda com os candidatos num único momento. A gente vai fazer um encontro, onde a gente vai ter um mediador, e esse mediador vai fazer algumas perguntas que para nós são muito caras em relação ao desenvolvimento regional, a importância da consulta popular para o futuro governador do estado do Rio Grande do Sul e suas secretarias, e o que a gente quer para os próximos 10, 15 anos para a consulta. Importante agenda, não é? Essa agenda para nós, assim, ela é fundamental para que a gente possa, na verdade, começar a discutir, inclusive, o orçamento do estado do Rio Grande do Sul. Bom, Munir, acho que a gente tem que fazer o serviço agora, não é? A consulta está bem próxima. Como é que ela vai acontecer? As pessoas vão votar só pela internet? Vai ter cédula de papel? Não vai ter? Vai ser pelo aplicativo? Não vai ter? Como é que vai ser esse ano? Bom, nós vamos ter, inclusive a gente optou, aqui no Colégio de Produção, a gente optou por não ter SMS, mensagem, mas vai ter online. Dia 26, as urnas vão ser abertas online, ou o processo, né? Vai ser startado às 7 horas da manhã do dia 27, e online ela encerra dia 28, às 23 horas e 59 minutos. Mas nós também vamos ter o offline. Nos locais onde não tem acesso à internet, Wi-Fi, os presidentes de Comudes, com a sua equipe, vão estar disponibilizando tablets, computadores, enfim, notebooks, para irem até as regiões ou os locais onde não tem esse acesso, para que a comunidade possa votar. Então não é cédula de papel. Não é mais cédula de papel. A gente aboliu já faz algum smartphone. tempo. E smartphone tem alguns que também terão esse acesso. E o Comude está organizado para isso aqui em Passo Fundo? Sim, estamos organizando, inclusive com o apoio da Prefeitura. Então, a Prefeitura, através das secretarias, também serão parceiras nesse processo agora da consulta popular, e é isso que estamos buscando também com as entidades, para que as entidades também sejam parceiras e nos auxiliem na disponibilização dessas urnas eletrônicas. E, Dionei, como é que vai ser lá no Botucaraí? Nós também estamos... A urna hoje, na consulta popular, ela é pelo aplicativo. Nós não temos mais urna física. Então, é o mesmo, praticamente a mesma coisa. Quando a Munira fala da urna offline, ela fala da urna por aplicativo. Então, hoje, com qualquer celular, as pessoas podem se deslocar. A região do Botucaraí também está sendo assim, somente com a urna do smartphone, e todas as regiões do município elas são atendidas. Para você ter uma noção, se você vai para um local que não tem internet, a pessoa pode votar igual. E quando ela acessa a área com sinal, já imediatamente atualiza a urna e entra aqueles votos. Bom, eu queria, para encerrar, Munira, porque as pessoas não votam, às vezes, pensando que o recurso não vem para aquilo que foi votado. Queria que tu dissesse como é que está o pagamento dessas demandas que foram aprovadas, mas aí para todo o estado, não só para a nossa região. Nós tivemos 60 milhões para 2017, para cumprimento em 2018, e todos os projetos, a princípio, estão liquidados. Essa palavra liquidado é a palavra-chave para nós, porque o projeto ou a secretaria pode ter empenhado esse recurso, mas se ela não liquida, o ano seguinte nós não conseguimos receber o recurso. E a gente está recebendo, tem na ordem de R$700 mil, que ficou em aberto em função de alguns projetos de alguns COREDs, mas que já está sendo resolvido. Enfim, nós podemos dizer sim que nesses últimos anos os recursos são menores, mas que está sendo cumprido. Então é só o eleitor, o cidadão, fazer a sua parte. É fundamental que o eleitor faça isso, para que a gente possa pensar em futuras ações desses conselhos de desenvolvimento. Tá certo. Obrigada pela participação de todos. O programa está terminando, mas se você ficou curioso ou perdeu alguma coisa, vai lá no canal do YouTube da UPF TV, no endereço que aparece aí na sua tela, e reveja este e outros programas. Até a próxima semana.